Olá, boa noite para você, seja bem-vindo. Donald Trump diz que Estados Unidos tomarão medidas muito duras se Irã confirmar execução de manifestantes. No Brasil, o presidente Lula anuncia Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça. Chuva em São Paulo com ventania e granizo deixa mais de 50 mil pessoas sem luz. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. O número de mortos nos protestos contra o regime iraniano já passa de 2.400, segundo as agências internacionais, e a quantidade de vítimas pode ser bem maior. O acesso à internet no país está bloqueado há 5 dias. O regime iraniano deve realizar amanhã a primeira execução de um manifestante detido na onda de protestos. Erfan Soltani, de 26 anos, foi preso em casa segundo uma ONG de direitos humanos. As penas de morte cresceram no Irã no ano passado, ainda antes do início dos protestos. 1.500 presos foram executados, um salto em relação a 2024. Hoje, autoridades iranianas confirmaram a agências internacionais de notícias que mais de 2.000 pessoas morreram nos atos. ONGs internacionais sediadas fora do Irã dizem que as vítimas já ultrapassam 2.400. Ativistas denunciam que, ao tentar conter os protestos, a polícia do Irã usa munição real. Relatos dão conta de que os policiais contam com armas e equipamentos de uso militar e fazem disparos a queima-roupa. Numa postagem, a Organização de Direitos Humanos do Irã destaca um integrante da Guarda Nacional com uma arma de grosso calibre para reprimir os manifestantes. A tática é considerada por ativistas uma clara violação do direito internacional. Não é a primeira vez que isso acontece no país. Em 2022, a jovem Masha Amini foi morta depois de ser levada pela polícia de costumes por não vestir o véu conforme a lei islâmica. O assassinato também gerou uma onda de protestos que foram violentamente reprimidos, a exemplo do que o país vive hoje. O número de mortos deve subir, já que o acesso à internet no país segue bloqueado há 5 dias. Segundo a imprensa internacional, algumas pessoas usam a conexão via satélite do bilionário Elon Musk para driblar o apagão de comunicação no Irã. A comunidade internacional voltou a condenar a repressão do regime iraniano aos protestos. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse estar horrorizado com a escalada da violência. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou numa rede social que vai propor novas sanções econômicas contra o país. Enquanto o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que se o governo só se mantém no poder por meio da força, é porque o regime chegou ao fim. O Brasil, por meio do Itamaraty, lamentou as milhares de mortes e declarou que cabe apenas ao povo iraniano decidir o futuro do país. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o futuro do Irã cabe apenas aos iranianos e que o Brasil acompanha, então, com preocupação a evolução das manifestações. Destacou também que está atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. E tem mais repercussões. O presidente americano Donald Trump incentivou os manifestantes do Irã a continuarem com os protestos e afirmou que a ajuda está a caminho. Patriotas iranianos, continuem protestando, ocupem as instituições se for possível, disse Trump num discurso. Ele ainda sugeriu, anotem os nomes dos assassinos e abusadores, eles vão pagar um preço alto. E sem dar detalhes, afirmou, a ajuda está a caminho. Trump ainda anunciou ter cancelado todas as reuniões com autoridades iranianas por causa das mortes de manifestantes. Em resposta, um integrante do governo do Irã classificou o presidente dos Estados Unidos como um dos principais assassinos do povo iraniano. O enviado especial do governo para o Oriente Médio, Steve Witkoff, teria se reunido secretamente com o ex-príncipe herdeiro do Irã. A informação é da imprensa americana. No exílio há mais de 4 décadas, Reza Pahlavi tenta se apresentar como uma opção de liderança caso o regime do Ayatollah Ali Khamenei seja substituído.
Os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas há mais de 45 anos. Ainda assim, o governo americano mantém um canal oficial conhecido como Embaixada Virtual. Nesta terça-feira, Washington emitiu um alerta urgente recomendando que todos os cidadãos norte-americanos deixem o território iraniano imediatamente. O comunicado recomenda que quem pretende deixar o país utilize, de preferência, fronteiras terrestres. E agora à noite, o regime do Irã acusou o governo dos Estados Unidos de tentar criar um pretexto para uma intervenção militar no país. O comunicado afirma que as políticas americanas têm como base a mudança de regime. E outro assunto agora no JR é a China, que prometeu retaliações aos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump afirmou que vai taxar em 25% os países que negociarem com o Irã. A porta-voz da diplomacia chinesa declarou que guerras tarifárias não têm vencedores e que o país vai defender os próprios direitos e interesses. A China é o maior parceiro comercial do Irã e importa especialmente petróleo. Apesar de ter dito ontem que as tarifas já seriam aplicadas, a Casa Branca ainda não divulgou detalhes. O Brasil exporta itens agrícolas para os iranianos e aguarda a publicação do decreto pelo governo americano para avaliar os impactos da decisão. Aqui no Brasil, o temporal que caiu em São Paulo agora à noite deixou bairros em estado de atenção. A situação já melhorou, mas a cidade contabiliza os danos agora. A Marcela Varasquim está de olho, atualiza essa situação para a gente, acompanha tudo de perto na capital paulista. Marcela, boa noite para você, as suas informações. Boa noite, Giovana. A chuva forte veio acompanhada de rajadas de vento, raios e granizo. Os bombeiros aqui da capital receberam 48 chamadas para quedas de árvore e 14 chamadas para enchentes. Segundo a concessionária Enel, neste momento, 62 mil imóveis estão sem energia elétrica na capital. Não há registro de vítimas. Nós estamos aqui em frente ao cemitério da Quarta Parada, na zona leste da capital, porque aqui o muro veio abaixo por causa da enxurrada. Olha só, nesse momento a área segue isolada e os funcionários da prefeitura estão fazendo a limpeza. No interior também choveu bastante. Cidades como Ribeirão Preto, São José dos Campos e Mogi das Cruzes foram impactadas por tempestades. Giovana. Obrigada pelas informações. Marcela Varasquim falando aqui da capital paulista. E choveu forte também em Belo Horizonte na noite desta terça. Assunto agora para o Pablo Nascimento, que está ao vivo da capital mineira. Boa noite, Pablo. Qual o balanço que você tem dessa tempestade? Ei, Giovana, boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Em alguns bairros aqui da cidade, o temporal foi acompanhado por granizo, viu? Foram registrados mais de 61 milímetros de chuva em algumas regiões da cidade, principalmente na região nordeste. E até às 9 horas da noite, Belo Horizonte já havia registrado mais de 62% da chuva prevista para todo o mês de janeiro. Agora, a capital mineira está sob risco geológico. Então, a Defesa Civil recomenda atenção, principalmente para a saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Giovana. Obrigada pelas informações, Pablo. Quase 3 mil pessoas foram resgatadas desde o início do ano nas praias do Rio de Janeiro pelo Corpo de Bombeiros. A gente vai agora até a capital fluminense com Pedro Dobal, que tem mais detalhes. Boa noite, Pedro. Essa combinação de férias, calor, está dando muito trabalho para os bombeiros aí, né? Conta mais para a gente. Boa noite. Boa noite, Giovana. Isso mesmo, movimento alto nas praias, é preciso atenção redobrada no mar. Só nos 12 primeiros dias do ano, mais de 2.800 pessoas foram resgatadas no mar em todo o estado do Rio. Ainda segundo o levantamento dos bombeiros, 366 crianças se perderam e precisaram da atuação da corporação para serem encontradas. Desde o final de semana, a cidade está em alerta, depois de alcançar o nível 3 do protocolo de calor. A escala vai até 5. Nesta terça-feira, a máxima chegou a quase 36 graus, segundo o Sistema Alerta Rio. E para os próximos dias, a previsão continua sendo de calor, com possibilidade de chuva no fim do dia. E os bombeiros orientam: nada de mergulho à noite, por conta da visibilidade que diminui bastante. Giovana.
Pois é, né? Então esses banhistas aí precisam tomar muito cuidado, né? Muito obrigada pelas informações. Ótimo trabalho para você. Ainda no Rio, um menino de 10 anos viveu momentos de aflição no litoral fluminense. Ele ficou 8 horas à deriva num caiaque depois de ser arrastado pela correnteza. Quem vê o Miguel em casa, tranquilo ao lado dos pais, nem imagina o susto que ele passou. Eu tive que ficar calmo, fiquei parado, aí eu tive que ficar orando. O menino, de 10 anos, brincava com amigos em um caiaque na Lagoa de Araruama, na região dos Lagos, quando foi arrastado pela correnteza. A onda começou a ficar forte. Aí eu fiquei pensando que eu ia parar em algum lugar, porque começou a ficar mais forte. Os pais de Miguel estavam a mais de 100 quilômetros de distância e foram avisados do desaparecimento. As buscas começaram em seguida. Todo mundo se mobilizou ali para tentar buscar drones e tal, e nisso não conseguiram achar o Miguel. As buscas, que tiveram apoio de bombeiros e pescadores, começaram em praias de São Pedro da Aldeia. Mas Miguel só foi localizado a 12 quilômetros de distância, em Arraial do Cabo. Este especialista alerta que mudanças nos ventos e nas marés podem provocar esse tipo de incidente e reforça os cuidados. A criança tem que estar de colete ou com o pai o tempo todo ali perto e sabendo que água no umbigo, sinal de perigo na praia. Mas no rio, água no joelho é um bom conselho. Miguel desapareceu no fim da tarde e a visibilidade estava assim, reduzida. Foram 8 horas à deriva. Quando o menino percebeu a aproximação com a faixa de areia, já era madrugada. O que ele não imaginava era que bombeiros envolvidos nas buscas passavam pelo local naquele momento. Este vídeo mostra o reencontro emocionante da criança com a família. O importante é que o Miguel está vivo, ele foi resgatado sem nenhum arranhão. Foi a melhor notícia que a gente poderia receber. O presidente Lula anunciou agora à noite o nome do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, é Wellington César Lima e Silva. Ele vai substituir Ricardo Lewandowski. Assunto, claro, para Vanessa Lima, que está ao vivo de Brasília, com mais detalhes dessa decisão. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. A nomeação do ministro, inclusive, já foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Wellington César Lima e Silva ocupava o cargo de advogado-geral da Petrobras e já esteve à frente do Ministério da Justiça por um curto período durante o governo de Dilma Rousseff, em 2016. Recentemente, entre janeiro de 2023 e julho de 2024, Wellington esteve à frente da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, cargo que é ligado diretamente ao presidente da República. Aos 60 anos, ele tem perfil considerado discreto e contou com o apoio de alas importantes do PT. A aposta é que ele tem uma atuação firme no comando da segurança pública, assunto importante para o presidente Lula e considerado determinante para as próximas eleições. Giovana. Obrigada pelas informações, Vanessa. E logo, logo ela volta com assuntos sobre o Mercosul. Seguindo por aqui, o presidente Lula tem até esta quarta-feira para sancionar o orçamento da União para o ano de 2026. A expectativa é que Lula vete 11 bilhões dos 61 bilhões de reais reservados para emendas parlamentares. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que regulamenta a reforma tributária e cria o comitê que vai gerir a distribuição da arrecadação de impostos. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços vai gerir e coordenar a operação do tributo que substitui o ICMS e o ISS. Os valores vão ser compartilhados entre estados, Distrito Federal e municípios. A gente tem que garantir à sociedade estabilidade fiscal. A gente tem que garantir a estabilidade social. E a gente tem que garantir previsibilidade nesse país.
A sanção marca o fim de 40 anos de negociações para concretizar um novo sistema de cobrança de impostos no Brasil. A reforma tributária é avaliada como uma proposta que une executivo e legislativo. O evento colocou Lula ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta, pela primeira vez em 2026. O Brasil que queremos, mais eficiente, mais justo e mais transparente, começa a se desenhar com ações concretas como essas. Pelas novas regras, o IBS vai substituir os impostos estadual, o ICMS e o municipal, o ISS. Esses tributos destinam os valores arrecadados para áreas como segurança, educação e custeio da máquina pública. A CBS vai ser um imposto federal para substituir os impostos sobre bens e serviços, como PIS e COFINS. Esses tributos têm arrecadação destinada principalmente para seguro-desemprego, financiamento de programas de desenvolvimento econômico, previdência social e saúde pública. Já o imposto seletivo vai incidir sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar, cigarros e combustíveis fósseis. Também hoje o governo lançou a plataforma digital da reforma tributária. O portal terá funcionalidades como calculadora de tributos e monitoramento em tempo real de valores a pagar e créditos a receber pelas empresas. O deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o suposto desvio de emendas parlamentares. Foram cumpridos mandados no apartamento funcional de Félix Mendonça Júnior, em Brasília, e em endereços do deputado em Salvador, Mata de São João e Vera Cruz, na Bahia. O parlamentar foi encontrado em uma fazenda em Entre Rios, também na Bahia, e teve o telefone celular apreendido. Em junho do ano passado, Félix também foi alvo de mandados, que incluíram um assessor dele e prefeitos de municípios baianos. Segundo as investigações da Operação Overclean, os recursos públicos de emendas parlamentares eram destinados para licitações direcionadas por servidores públicos, para empresas que superfaturavam os contratos e desviavam as verbas. De acordo com a Polícia Federal, só em 2024 foram fechados contratos de mais de 800 milhões de reais com diversos órgãos públicos. Os contratos fraudulentos e obras superfaturadas teriam movimentado quase R$1,5 bilhão de reais. O STF determinou o bloqueio de 24 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, para interromper a movimentação de valores de origem ilícita e garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Os investigados poderão responder por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, além de lavagem de dinheiro. Em nota, o deputado Félix Mendonça Júnior afirmou que jamais negociou a execução de emendas parlamentares, nunca indicou empresas e que não exerce qualquer função de ordenador de despesas. O Banco Central retirou recurso contra a inspeção do Tribunal de Contas da União sobre a liquidação do Banco Master. O ministro da Fazenda disse que o caso pode ser a maior fraude bancária da história do Brasil. Fernando Haddad defendeu hoje a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Banco Master. Nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? O ministro da Fazenda também falou sobre a Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto elo entre a atuação do Banco Master e fundos de investimentos ligados a uma organização criminosa. Haddad se envolveu na articulação para evitar atritos entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né? Dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. O TCU terá acesso aos documentos que embasaram a decisão do BC de decretar a liquidação do Banco Master, mas sem o poder de reverter o encerramento da instituição financeira. A expectativa nos bastidores aqui em Brasília é que, após a reunião de ontem entre os presidentes do BC e do TCU, a inspeção do tribunal seja rápida e não provoque abalos na credibilidade do Banco Central. Os técnicos só não terão acesso aos documentos que estão sob sigilo. A direção do Master nega irregularidades
e contesta a liquidação. Mudar de assunto agora, você já deve ter visto brigas em redes sociais, ofensas em grupos de mensagens e anúncios falsos na internet também. Quem quer se defender precisa provar que esse conteúdo existiu. Aí fica a questão, né? Mas como se tudo foi apagado? Para resolver o problema, cartórios de todo o país agora oferecem um serviço digital que transforma registros da internet em provas com validade jurídica. Uma postagem ofensiva, uma ameaça ou um anúncio falso. Na internet, esse tipo de conteúdo pode ser apagado ou alterado em poucos segundos. E quando isso acontece, provar que ele existiu vira um desafio. O Alan enfrentou problemas em compras online e teve dificuldade para comprovar o prejuízo. Falar, não é verdade isso aí que você mandou pra gente, essa imagem e tudo mais, não tem nada disso, não tem registro. Para facilitar a produção desse tipo de prova, os cartórios de notas lançaram um serviço digital que registra e preserva conteúdos da internet com valor jurídico. Todo o processo é feito pelo site enoteprovas.org.br. Sabendo desse tema do cartório, também vai ser uma ferramenta a mais para a gente poder usar, né? O pessoal fala o que quer, prejudica os outros e você acaba sem prova. O serviço funciona numa plataforma digital que garante a autenticidade do conteúdo e que não houve qualquer alteração. O sistema confirma a data, horário e a forma como a informação aparecia na tela no momento do registro. As provas digitais ficam armazenadas por até 5 anos numa base segura vinculada ao notariado. Elas podem ser usadas em casos em que houver crimes ou descumprimento de contratos. Ela é puramente um print, mas é um print que qualquer juiz que depois receber vai entender que não foi de qualquer forma adulterado. Os projetos executados com recursos da Lei Rouanet geraram quase 4 bilhões de reais em impostos no Brasil em 2024. Cada real investido gerou outros 7 na economia. Os projetos incentivados pela Lei Rouanet movimentaram mais de 25 bilhões de reais em 2024 e beneficiaram cerca de 89 milhões de pessoas. Além disso, garantiram mais de 200 mil postos de trabalho diretos e indiretos. O estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas foi encomendado pelo Ministério da Cultura em parceria com a Organização de Estados Ibero-Americanos. O resultado foi apresentado nesta terça-feira em São Paulo. Uma pesquisa que foi feita com réguas internacionais, uma pesquisa minuciosa que vem desde o princípio, ali, desde quem está plantando algodão até quem compra a roupa, quem compra o tecido para fazer a roupa, quem consome, quantas pessoas, é uma coisa maravilhosa. A Lei Rouanet é um programa de incentivo fiscal à cultura que permite que empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda devido para financiar projetos culturais. Os brasileiros estão mais endividados e o cartão de crédito segue como principal causa de atrasos no pagamento, com 85% dos casos. São 3 cartões de crédito com faturas atrasadas, gastos com compras, viagem e necessidades do cotidiano que se acumularam. Agora é o dinheiro das férias que vai ser usado para tentar colocar as contas em dia. Ao todo, fiz a conta, uns 3.300. Foi mais descontrole. Sobre, tipo, comida, besteira, sair. A situação da Laís se repete na vida de milhões de brasileiros. O cartão de crédito foi o principal responsável por 85% das dívidas das famílias no país. Com uma das maiores taxas de juros do mercado, a conta cresce rápido e o risco de inadimplência também. A gente só vai notar que gastou quando a fatura chegar. Então, a tendência é que a gente acabe gastando, não pensando e extrapolando o valor do nosso ganho. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a inadimplência cresceu na comparação anual. O segundo método de pagamento que mais fez endividados no Brasil é o carnê. No geral, o nível de endividamento em dezembro de 2025 chegou a 78,9%, o maior para o mês em toda a série histórica. O índice representa aumento de 2,3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2024. Esse cenário, segundo economistas, é resultado também dos juros altos no país.
Brasil pratica a segunda maior taxa básica de juros do mundo. Isso cria preocupações, obviamente, para quem está endividado, mas para o varejista de um modo geral. O comércio conta com essa redução dos juros para conseguir alguma atração, algum aumento, alguma aceleração no volume de vendas ao longo de 2026. A boa notícia é que, pelo menos, entre os meses de novembro e dezembro, a proporção de famílias com dívidas caiu. Laís quer reforçar agora esse segmento e diz que ano passado serviu como lição. Mas eu acho muito bom o cartão de crédito. O ruim é a dívida, né? O presidente Lula conversou nesta terça-feira com o primeiro-ministro de Portugal sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A gente vai voltar então para Brasília com a Vanessa Lima, que traz mais detalhes dessa notícia para a gente. Vanessa, com você. Giovana, Lula recebeu a ligação de Luiz Montenegro e os dois conversaram sobre a satisfação de ambos pela aprovação do acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo foi aprovado pelas instituições europeias na última sexta-feira e deve ser assinado no próximo dia 17. Montenegro parabenizou os esforços de Lula para o avanço da aliança, que foi negociada por 25 anos. O comunicado do governo brasileiro destaca ainda que os dois países vão trabalhar de forma rápida e eficiente para a implementação do acordo, a fim de que as populações possam ver resultados concretos da parceria firmada. Lula e Montenegro também conversaram sobre a situação da Venezuela e, segundo o comunicado, concordaram ser fundamental evitar um cenário de instabilidade na América do Sul. Giovana. Obrigada por trazer todas as atualizações para a gente, Vanessa. Ótimo descanso para você e para a equipe. E na França, agricultores foram às ruas mais uma vez e usaram tratores para bloquear o centro de Paris num protesto contra o acordo entre União Europeia e Mercosul. Um comboio com cerca de 350 tratores cercou as ruas da capital francesa. Os agricultores passaram pelo Arco do Triunfo e, em seguida, acamparam em frente à Assembleia Nacional. Os produtores também despejaram toneladas de batatas sobre uma ponte da capital. O protesto é contra o acordo entre União Europeia e Mercosul, aprovado na última sexta-feira. O setor alega que o tratado cria uma concorrência desleal. O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou hoje uma lei de emergência agrícola. O governo indicou que as prioridades serão o acesso à água e aos meios de produção para atender às reivindicações dos sindicatos agrícolas. Os protestos contra o acordo União Europeia e Mercosul se espalharam pelo continente desde novembro. O tratado vai ser assinado neste sábado no Paraguai, mas para valer de fato, o texto ainda precisa do aval do Parlamento Europeu. Até lá, a pressão dos produtores rurais deve aumentar. O governo grego se reuniu com representantes dos agricultores e ofereceu novos cortes de impostos nos combustíveis e energia elétrica, e ainda outras compensações financeiras. Mesmo assim, os bloqueios na fronteira com a Bulgária foram mantidos. Bancos centrais de vários países, incluindo o Brasil, assinaram uma declaração em apoio ao presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Ele e o banco são alvos de uma investigação criminal sobre uma reforma no prédio sede que custou o equivalente a quase 13 bilhões e meio de reais. O presidente americano, Donald Trump, disse que Powell ultrapassou muito o orçamento e é um incompetente ou corrupto. Na Venezuela, 56 presos políticos foram soltos desde a captura de Nicolás Maduro, de acordo com a organização Foro Penal. O governo venezuelano diz que, desde dezembro, já libertou 400 detentos. Pela quinta noite seguida, parentes de presos políticos fizeram vigília em frente a uma penitenciária próxima a Caracas. Eles pedem a libertação de todos os prisioneiros. De acordo com a ONG Foro Penal, 56 pessoas foram soltas até agora. Mas mesmo em liberdade, elas ainda enfrentam processos criminais. Nenhum deles está completamente livre, afirmou Gonçalo Imiob, fundador da organização. Nenhum está em liberdade plena.
Hoje, 2 cidadãos italianos foram recebidos pela primeira-ministra Giorgia Meloni em Roma, depois de passar mais de um ano numa penitenciária venezuelana. Um deles estava no país trabalhando numa ONG que atende pessoas com necessidades especiais. A estimativa é que haja entre 800 e 1.200 presos políticos na Venezuela. Entre eles, há pelo menos 24 jornalistas. Os ativistas dizem que esses números podem aumentar, porque sem Nicolás Maduro no poder, devem surgir denúncias de novos casos. Poucos dias depois de os Estados Unidos afirmarem que têm o controle da exportação de petróleo venezuelano, a Rússia declarou que vai manter os trabalhos de exploração na Venezuela e reforçou o controle sobre essas operações. O governo de Vladimir Putin é um dos principais aliados políticos do regime de Nicolás Maduro. O governo venezuelano informou que tenta identificar os restos mortais encontrados após o ataque dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro. O governo de Israel afirmou que vai se retirar de 7 organizações ligadas às Nações Unidas, assim como fizeram os Estados Unidos na semana passada. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sar, disse que as entidades são anti-Israel. Segundo ele, uma das organizações voltadas à proteção das mulheres ignorou os casos de violência sexual contra israelenses sequestradas pelos terroristas do Hamas. As Nações Unidas ainda não comentaram a decisão de Israel. E pelo menos 4 pessoas morreram durante mais um ataque russo contra a Ucrânia. Uma usina de energia elétrica foi atingida e deixou moradores sem energia e aquecimento. Desde sexta-feira, a Ucrânia enfrenta problemas no abastecimento de eletricidade por conta de outros ataques, enquanto o país registra temperaturas negativas. Segundo autoridades ucranianas, cerca de 300 drones foram utilizados no ataque. E olha, o frio intenso e a inteligência artificial, aliás, aumentaram as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos no ano passado. Segundo o relatório do órgão independente de pesquisas Rhodium Group, as emissões americanas cresceram depois de 2 anos de queda. O avanço de 2,4% em relação ao ano anterior foi atribuído a um inverno mais frio, que aumentou o gasto de energia para o aquecimento e ao maior consumo dos centros de dados ligados à inteligência artificial. O estudo também aponta maior uso de combustíveis fósseis, mesmo com o avanço das fontes renováveis. Ainda entre os destaques internacionais, a Argentina encerrou 2025 com a menor inflação dos últimos 8 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o índice acumulado no ano foi de 31,5%, enquanto em 2024 foi de 117%. A queda foi de 86 pontos percentuais. O governo promoveu um ajuste fiscal e reduziu gastos públicos. Javier Milei assumiu a presidência no final de 2023. Naquele ano, a inflação na Argentina foi de 211%. Ainda na Argentina, uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas depois que um mini tsunami atingiu a costa do país. Imagens mostram o momento em que banhistas são surpreendidos pela força da água, que avança sobre a praia. Um homem de 29 anos morreu afogado após ser arrastado pela correnteza. O fenômeno registrado pode ser classificado como um mini tsunami provocado por uma diferença de pressão entre a massa de ar e a superfície do mar. Aqui no Brasil, câmeras de segurança flagraram uma quadrilha invadindo e furtando 12 motos de uma concessionária em Itajaí, Santa Catarina. Passava das 2h40 da manhã quando o grupo se reuniu em frente à loja em Itajaí, no litoral catarinense. Eles usam pedras para quebrar o vidro e fazer a invasão. Os criminosos montam nas motos e fogem. Alguns têm mais dificuldades e ficam presos na saída. Um outro cai e precisa de ajuda para levantar a motocicleta. Das 12 motos furtadas, 10 já foram recuperadas. 5 adolescentes foram apreendidos e 2 suspeitos presos.
Vou falar de esporte agora. Segunda rodada do Paulistão e agora os jogos têm um peso ainda maior porque o campeonato é curto e a luta para avançar às quartas de final é ainda mais difícil. E a bola vai rolar quarta e quinta-feira na Record, R7 e Record Plus. E a expectativa é de duelos emocionantes. É sempre bom começar um campeonato com uma vitória. Mas quando a competição tem apenas 8 jogos na primeira fase, é melhor ainda. O 3-0 na Ponte Preta deixou o clima tranquilo no Corinthians. A gente tem que esperar sempre o melhor, né? Se tratando de Corinthians, espero que seja um ano de muitas conquistas aí para nós. Contra o Red Bull Bragantino, Gabriel Paulista, Ranielli e Yuri Alberto podem ser novidades na lista do técnico Dorival Júnior. O próximo adversário do Corinthians também começou bem o Paulistão. Vitória por 1-0 em cima do Noroeste, fora de casa. Fizemos um bom jogo, começamos bem. Espero manter essa atuação individual e coletiva também com vitórias nos próximos jogos. Amanhã tem mais um confronto entre times que estrearam com vitória no Paulistão. Logo na segunda rodada tem clássico. Aqui na Arena Barueri, o Palmeiras pega o Santos. O jogo pode marcar a volta de Vitor Roque. Maurício, que deu o passe para o gol de Luigi contra a Portuguesa, sabe. Clássico é um jogo diferente, especial. Sempre um jogo à parte, né, do campeonato. A gente espera que o torcedor possa estar lá, comparecer para nos apoiar e a gente buscar a vitória aos 90 minutos. Como o mando de campo é do Verdão, o Peixe não terá torcida, mas terá Gabigol e um time embalado. A gente suportou bem, conseguiu ter equilíbrio, né? Agora estamos descansando, se preparando já para o jogo importante de quarta-feira. Você confere todas as emoções do clássico a partir das 7 da noite. No mesmo horário, na quinta, tem Red Bull Bragantino e Corinthians. Os dois jogos com transmissão ao vivo na Record, no R7 e no Record Plus. Fica o convite para você. E nesta terça, 2 jogos abriram a segunda rodada do Campeonato Paulista. Robson marcou para o Novo Horizontino contra o Guarani. E o Marcelo fechou a conta 2-0 Novo Horizontino. Com gol de Baianinho já nos acréscimos da partida, o capivariano superou a Portuguesa. Foi a segunda derrota da Lusa em 2 jogos e a primeira vitória do capivariano na volta à elite do Paulistão depois de 10 anos. Antes de encerrar, um recado para você. Nesta quarta-feira, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, às 6h15 da noite. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você.